Senhor, estou feliz de mais uma vez estar aqui, feliz, apreensiva, mas na dependência do Senhor, crendo que Ele tem algo para falar conosco nessa noite. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos que puderem abrir comigo. A palavra está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Uma passagem um tanto quanto conhecida, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Amém? Vamos ler. A palavra diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode tomar o assento nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. E durante essa semana eu fui conversando com o Senhor, pedindo ajuda, orientação. E vou compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Nós vemos aqui no verso 25 que Jesus, ele dá graças. Jesus, ele se alegra do seu Pai. Ele fala: graças te dou, ó Pai. Jesus, ele aqui está dando graças, se alegrando de um Deus que vê não como o homem vê. De um Deus que vê como Deus. Não de um Deus que vê como nós, homens, enxergamos. De um Deus que a palavra diz que ele ocultou, ou seja, ele escondeu coisas dos sábios, ou seja, dos instruídos, ou seja, daquele que tem conhecimento acerca da lei. A palavra fala que Deus ocultou dos mestres da lei, dos instruídos, mas ele revelou aos pequeninos, ele revelou aos humildes. E isso é muito interessante, porque os instruídos, os mestres da lei, os orgulhosos, aqueles que parece que entendem tudo, eles compreendem, mas é até um certo limite. Aqueles que são instruídos, que estudam, que têm um conhecimento da lei, da palavra, da religião, eles compreendem de uma forma limitada, até um certo limite. Ele só pode ir até aquilo que ele tem nas mãos, até aquilo que é acessível. Mas aos pequenos eles sabem, porque lhes é revelado. E aí tem uma grande diferença entre aquilo que é estudado daquilo que é revelado. Porque aquilo que é estudado tem limite, sim. Aquilo que é estudado, aquilo que o conhecimento humano pode se apropriar, existe um limite, vai até aquilo que tem nas mãos. Mas os humildes, a quem o Senhor quiser, a esse sim recebe a revelação. E a revelação não tem limite, porque quem impõe limite é o Senhor. E se nós nos entregarmos a Ele com humildade, com o coração manso, Ele vem e se revela. Então ali Jesus, Ele demonstra o quanto Ele se alegra dos pequenos.
quanto Ele tem prazer naqueles que são humildes. E eu me lembrei da declaração de Mateus 18:1, que diz que em verdade vos digo que se não se converterdes como criança, de modo algum herdará o reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como criança, como pequenino, esse é maior no reino dos céus. Então o homem enxerga os grandes, vê valor nos grandes, vê valor nos instruídos, mas o Senhor, Ele se revela aos pequenos. O Senhor tem prazer naqueles que são humildes, aleluia. E aí no verso 28... a palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, em outra versão, oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vemos aqui no verso 28 um convite, uma proposta muito generosa de Jesus, que fala: se você estiver cansado, venha a mim, eu tenho alívio para você. E esse convite é muito interessante, porque a generosidade de Jesus, ela não limita, ela não escolhe, ela fala que é para todos. É para todos os que estiverem cansados e sobrecarregados. E aí Ele tem alívio. Então a primeira coisa que eu percebi é que é um convite destinado a todos, a todo aquele que se interessar, aquele que se sentir cansado, aquele que se sentir sobrecarregado. E quando nós falamos de sobrecarga, nós estamos falando de um sobrepeso, de um peso adicionado a uma carga natural. Quando fala de sobrecarga, nós estamos falando de um peso excessivo, de um peso além daquilo que se pode suportar. É uma sobrecarga, é uma carga a mais. E sabe que quando nós falamos de carga excessiva, a carga excessiva, o sobrepeso, quando você está sobrecarregado ou algo está sobrecarregado, provoca um desequilíbrio, provoca um desgaste prematuro, provoca desânimo e pode até paralisar. A sobrecarga, o peso excessivo, além do que se pode suportar, pode fazer paralisar. E eu estava pensando que durante a semana, quando eu estou meditando na palavra, eu falo: Senhor, vai me mostrando, vai falando comigo, vai me dando exemplos. E aí eu entrei no elevador, e quando a gente entra no elevador, tem um recado com uma carga máxima, com um limite máximo de peso que se pode suportar. E a gente vê, eu pesquisei que em elevadores residenciais ou elevadores comerciais, essa carga ela pode variar de 180 a 450 quilos. É bastante peso que um elevador consegue suportar. É muito peso que ele consegue suportar. Porém, existem as especificações dele. Ou seja, existe um limite. E ele não pode passar daquele peso. Ele não pode, porque ele foi projetado. Ele tem uma estrutura para aguentar até determinado peso. Eu me perguntei: o que acontece então se tiver ali uma sobrecarga? E aí eu pesquisei e vi que é acionado um alerta, um sistema de segurança, e aquele elevador para. Então, quando a gente fala até de coisas, de objetos, de materiais, de eletroeletrônicos, de estruturas, elas não aguentam sobrepeso. Imagina nós, seres humanos, que fomos projetados para aguentar até certa situação, até um certo limite. E muitas vezes nós andamos sobrecarregados. Muitas vezes nós andamos cansados. Muitas vezes nós carregamos peso que não nos cabe carregar. E aqui Jesus ele fez uma proposta: vinde a mim. Vinde a mim.
E eu conversando com o Senhor, pedindo uma orientação, existem alguns pesos a qual muitas vezes nós carregamos, e o Senhor Jesus não tem prazer que eu e você carregue esses pesos. E o Senhor foi ministrando ao meu coração, e eu fui anotando alguns pesos que nós precisamos liberar. E o primeiro peso que eu gostaria de destacar é o peso da ofensa. Muitos cristãos carregam o peso da ofensa, carregam o peso de uma mágoa. Muitos às vezes foram ofendidos e vão carregando esse peso sobre os seus lombos e pesa. E isso pesa e você acha que você vai aguentar, mas carregar isso pode te fazer ficar paralisado. Nós vemos que José foi um homem que viveu um período de ofensa por causa dos seus irmãos. José passou um período de sofrimento, um período de prisão, um período de escravidão. Mas José, ele não carregou essa mágoa dos seus irmãos no coração. José não carregou essa ofensa no seu coração. Ao contrário, aonde ele estava, ele prosperava. Aonde ele estava, ele fazia acontecer. Talvez se ele tivesse carregado esse peso de ofensa, ele teria paralisado, ele teria sucumbido. E muitas vezes, queridos, a ofensa vai vir de quem nós amamos. A ofensa vai vir de quem nós amamos demais. Mas isso acontece porque muitas vezes nós colocamos expectativas demais na pessoa. E às vezes a culpa não é nem da pessoa, porque muitas ofensas às vezes são involuntárias. Às vezes não é proposital, mas te ofendeu, mas te excluiu, mas te rejeitou. Às vezes a pessoa nem sabe e te ofendeu. E você carrega isso sobre os seus ombros. E passa anos carregando ofensa, carregando mágoa. E eu quero te dizer que o Senhor te convida nessa noite a liberar esse peso de ofensa diante dos pés dEle. Porque Ele quer aliviar a sua alma. E sabe que a gente precisa parar de pensar na ofensa. Porque quanto mais a gente pensa na ofensa, a gente está dando munição, a gente alimenta aquele sentimento e ele vai crescendo e vai ficando pesado. E quando você vê, você está se sentindo sobrecarregado, cansado. Então libere esse peso da ofensa nessa noite. O segundo peso que o Senhor ministrou ao meu coração é o peso da insegurança. Quantas pessoas deixam de exercer o seu ministério, de exercer o seu chamado, de pregar, de cantar, de louvar, de falar de Jesus, porque carregam o peso da insegurança, que acham que não são capazes, que acham que não vão conseguir. E aí eu me lembrei de Jeremias 1,6 que fala: ah, Senhor, eu não sei falar porque eu sou um menino, eu sou apenas um menino. E o Senhor disse: não diga que é só um menino, porque a quem eu te enviar irá, e tudo quanto eu te mandar falará. O Senhor nessa noite te diz: libera todo esse peso da insegurança. Libera esse peso da insegurança. E isso não é só na área ministerial. Tem mulheres que às vezes não tiram a carteira de habilitação porque sente medo. Mulheres que não, homens que não prestam concurso público porque acham que não vão conseguir, que deixam de fazer as coisas, deixam de fazer uma entrevista, deixam de tentar uma vaga, uma oportunidade de emprego, às vezes subir de cargo na empresa, porque se sentem inseguras. Mas sabem que precisam fazer aquilo. Dentro delas ficam: eu preciso estudar, eu preciso passar num concurso, eu preciso daquela oportunidade, eu preciso tirar carta, porque eu preciso ir para lá, eu preciso ir para cá e eu estou presa. Sabe de tudo isso, mas carrega esse peso da insegurança. E isso, com o passar do tempo, vai gerando um peso, uma sobrecarga, um cansaço. O próximo peso que o Senhor ministrou ao meu coração é o peso da ansiedade. O pastor falou hoje sobre a inquietação, sobre andarmos inquietos. E o Espírito Santo falou ao meu coração que o peso da ansiedade
é muito pesado, porque você carrega o peso do problema de hoje e o de amanhã. Olha o tamanho dessa carga. Você tem um peso para hoje e ainda tem mais peso adicionado, porque você está preocupado com o amanhã. E a palavra do Senhor nos diz que para cada dia basta o seu próprio mal. Lá em Mateus 6:34, para cada dia basta o seu próprio mal. A ansiedade nos faz ficar pesados, cansados. Parece que você anda de um lado para o outro e fica: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Principalmente mulher, né? Fica: eu penso, eu preciso. E você acaba não conseguindo fazer nada. E aí você se sente oprimida, se sente sobrecarregada, porque você tem pensado muito no dia de amanhã, tem ficado inquieto e tem carregado esse peso sobre os lombos. O próximo peso que o Senhor ministrou ao meu coração é o peso da religiosidade. Quantas pessoas às vezes carregam esse peso da religiosidade? E muitas pessoas paralisam, muitas pessoas acabam sucumbindo por carregar esse peso. E aqui nós vemos até mais à frente, no capítulo 12, um episódio de religiosidade em que esses fariseus, que eram mestres da lei, como eles colocavam peso sobre as pessoas, como eles tinham prazer em colocar culpa sobre as pessoas, em dizer: não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, com uma tentativa de manipular a Deus e a manipular as pessoas. E nós vemos aqui no capítulo 12, um episódio em que Jesus estava lá com os discípulos na seara, e aí aqueles discípulos sentiram fome. E aí eles colheram espigas para se alimentar. E logo ali se levantou o fariseu e falou assim: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito lhe fazer num sábado. E aí Jesus começa a lembrar de outros episódios. E Jesus fala assim: olha, se você soubesse que eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não iriam ficar julgando o tempo inteiro inocentes. Ou seja, as regras que Deus tinha sobre o sábado eram regras diretas, curtas, objetivas, mas lá naqueles escritos judaicos, naqueles adendos judaicos, eles criavam coisas numerosas, exageradas. E aí Jesus fala assim, quando se tratava de sábado, no último verso, no verso 8, isso me chama muita atenção por causa da autoridade de Jesus, e ele revela quem ele é, um Deus misericordioso, compassivo, e ele fala assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, enquanto aqueles estavam se preocupando com a lei, em apontar, em falar isso pode, isso não pode, em manipular os escritos, a religião a favor dele, vem Jesus e fala: ei, eu sou Senhor até do sábado, eu mando aqui, como se Jesus estivesse exercendo o papel dele e a autoridade dele. E muitas vezes a gente é colocado, as pessoas, por falta de conhecimento da palavra. É por isso que na palavra está: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque quem não tem conhecimento da palavra acaba caindo debaixo de um peso de religiosidade. E aí as pessoas fazem parecer que o evangelho é algo pesado, que é algo difícil, mas isso vai contra a palavra, porque a palavra fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí você muda as suas vestimentas, você muda o jeito de falar, você muda o seu jeito de andar, mas não é porque uma religiosidade te impôs, não, é porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, e a palavra diz que é o Espírito que conduz à verdade. Então você muda, você é transformado porque você ama Cristo, não porque tem um peso sobre você de religiosidade. E a religiosidade faz muitos sucumbirem, muitos desviarem. Aleluia. E é difícil, queridos, nós liberarmos pesos. Se eu fosse citar, são tantos pesos que o Senhor colocou no meu coração, que a gente vai carregando ao longo da caminhada, ao longo da vida, e vamos ficando cansados, abatidos, sobrecarregados, paralisamos. E é difícil. Muitas vezes nós entendemos que nós precisamos liberar esses pesos,
que nós precisamos ficar levinhos, que nós precisamos nos derramar, vinde até Ele, aceitar esse convite dEle. Mas é por isso que nós precisamos entrar num nível mais profundo com o Senhor. É por isso que eu e você precisamos entrar num nível de intimidade com o Senhor, para que você saiba quais pesos você precisa carregar e não abrir mão, e quais é hora de liberar, porque senão você vai sucumbir, senão você vai desanimar. E é por isso que nós precisamos alcançar esse nível de intimidade e essa maturidade no Senhor. Porque a palavra fala que sabedoria, ela vem através do temor do Senhor. Estudei isso muito com os jovens. Através do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós somos sábios no Senhor, nós alcançamos um certo nível de maturidade. E a gente entende qual peso é para nós carregarmos e qual peso nós precisamos liberar. E a maturidade, eu sei que tem muitos níveis, eu não posso nem falar sobre isso, porque eu tenho tantos níveis ainda de maturidade para alcançar. Maturidade no Senhor é algo muito difícil, porque é algo que a gente adquire às vezes com a experiência, com o tempo, com o temor do Senhor. Mas a maturidade nos faz discernir o bem do mal, é o que diz a palavra. A maturidade nos dá o discernimento, e além disso, a maturidade vai te fazer acessar algumas heranças, alguns presentes de Deus, que a gente só alcança quando a gente alcança um nível certo de maturidade. E muitas vezes nós ficamos ali, como diz a palavra, né? Parece que naquele conhecimento elementar que nós já deveríamos saber, já deveríamos ter aprendido, mas nós insistimos no erro, insistimos carregando peso de mágoa, peso de insegurança, quando o Senhor quer nos fazer livres. Sabe, tem coisas que Deus quer nos entregar, mas nós não recebemos por falta de maturidade. E Ele fala: até quando? Até quando? Eu já devia estar te dando alimento sólido, mas eu ainda estou no leitinho. Aleluia! Nós precisamos ir para o próximo nível no Senhor. E aí, no verso 29, é muito interessante, porque muitas vezes nós paramos nessa proposta, nesse convite lindo do verso 28, que é: vinde a mim e eu te dou alívio. Mas quando eu penso em alívio, eu penso em algo instantâneo, em algo rápido. É igual quando a gente está com dor de cabeça, toma um Doril e aí fala que tem um alívio rápido. Só que se você tiver algum tipo de enfermidade realmente na área da sua cabeça, isso não vai resolver. Isso só vai te dar um alívio. E aí nós nos atemos a essa parte, somente ao versículo 28. E não entendemos que o Senhor tem outra proposta para nós. Mas essa proposta já é uma proposta para quem quer um nível mais profundo. Essa proposta é para aqueles que querem ir além. Nessa proposta o Senhor fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não há problema em nós irmos até Ele e recebermos esse alívio, mas o problema é nós nos contentarmos somente com isso. O problema é nós estacionarmos somente no vinde a mim, quando Ele tem uma proposta de toma o meu jugo. Toma o meu jugo. E eu acredito que quando Jesus fala aqui de jugo, Ele não está simplesmente falando para você tomar o peso dele, porque Jesus é muito profundo naquilo, nos exemplos, nas parábolas, como Ele ensina. E aí eu fui entender o que é jugo, e através dessa declaração eu vejo que é um outro nível de apelo que o Senhor tem para nós. Quando Ele fala de jugo, primeira coisa, o Senhor fala de união. Quando o Senhor fala tomai o meu jugo, o Senhor está falando de união, de parceria, de andar com Ele. Por quê? O jugo, ele é uma estrutura de madeira, conhecido como canga. E ali nesse jugo tem 2 arreios que ficam ali, 2 animais, 2 bois atrelados, presos
pelo pescoço. E esses dois animais, eles precisam andar lado a lado. Esses dois animais precisam caminhar juntos. Esses dois animais precisam andar juntos. Esses dois animais precisam andar, caminhar lado a lado. Então, quando Jesus fala, tomai o meu jugo, Ele está falando, anda comigo, caminha comigo. Eu quero mais do que só o vinde a mim, que eu tenho alívio. Eu estou te convidando para caminhar comigo, para caminhar com Ele. É um nível de profundeza maior. Ele quer caminhar com você. Ele está falando, toma o meu jugo. Eu quero ser unido com você. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ser seu amigo. E nós nos contentamos, a primeira proposta, só vem a mim que eu tenho alívio. Segunda coisa, jugo fala de submissão, fala de sujeição, fala de estar submisso a Ele. E aí eu pesquisei, porque assim, na maioria das vezes, eu tentando entender o que era jugo, para entender o que Jesus queria tratar conosco. E normalmente nesse jugo, né, existem ali aqueles dois arreios, e na maioria das vezes, é maior do que o outro. E esse que é maior, fica o boi mais maduro, o boi mais experiente, o boi mais forte, o boi que conhece o caminho. Em contrapartida, no arreio menor, fica o boi mais novo, o boi que está ainda em aprendizagem, o boi que está aprendendo. E olha o que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo dele é estar sujeito a ele, é aprender com ele, é entender que ele é manso, que ele é humilde. E às vezes, no decorrer da caminhada, nós vamos ficando cansados. E às vezes vamos perdendo esse espírito de mansidão. Vamos perdendo essa humildade. E Jesus quer que nós venhamos resgatar isso com Ele. Quando nós tomamos o jugo, entendemos que nós estamos sujeitos a Ele, andamos com Ele e aprendemos com Ele. E é assim, se você reparar, conforme a gente anda junto com as pessoas, a gente aprende algo com elas, né? Conforme a gente anda junto, anda muito colado. Por isso que a gente tem que andar com gente boa, gente que tem coisa para nos acrescentar. Porque a gente anda junto e a gente vai aprendendo. E assim é o jugo, fala de submissão e sujeição. E aí quando eu pensei em submissão, em sujeição, é porque além de aprender com ele, esse jugo claramente implica nós entendermos que nós somos livres, mas nós não andamos conforme a nossa própria lei, conforme a nossa própria regra. Estar sujeito ao Senhor é entender que Ele te fez livre, você é livre, você tem liberdade, mas que você não anda conforme você quer, você não anda debaixo das suas regras, você não anda como você quer, da sua maneira, você anda sujeito, você anda submisso a Ele, aleluia. E o terceiro, jugo, né? Jugo fala de compromisso, jugo fala de servir, jugo fala de responsabilidade. Quando aqueles bois estão ali atrelados, eles têm uma tarefa para cumprir, eles têm um trabalho ali para fazer, eles não estão ali atrelados por acaso, eles têm um compromisso, eles servem. E no jugo de Jesus implica servirmos, implica nós termos um compromisso verdadeiro com o Senhor. E em contrapartida, você toma esse jugo e aí você tem um descanso para a sua alma. Entende a diferença dos níveis de apelo? No primeiro você vem até Ele e recebe alívio, mas se você resolve tomar o jugo, ou seja, ser unido a Ele, andar com Ele, ser sujeito a Ele, ter compromisso com Ele, Ele tem descanso para a minha e para a sua alma. Nós estamos falando de uma promessa que é eterna, de uma promessa que é duradoura para as nossas vidas, aleluia. Sabe,
quando nós não escolhemos andar no jugo de Jesus, eu vejo que automaticamente a gente está andando no jugo de Satanás, porque a palavra fala que quem não é por mim é contra mim. Então, ou você está no jugo de Jesus atrelado a Ele, ou você está debaixo do jugo de Satanás. E o jugo de Satanás, queridos, ele aprisiona. Você é carregado por Satanás, você faz o que Satanás quer que você faça, você anda conforme Satanás quer que você ande, você toma as suas decisões conforme Ele quer. Ao contrário do jugo de Jesus, que você é liberto por Ele. Você está ali para servir, mas não é porque você foi aprisionado a isso, é porque você escolheu estar ali, é porque você é livre e ainda assim você escolheu a boa parte, é porque você é livre e ainda assim você escolheu estar no melhor lugar, é porque você é livre, mas você escolheu estar preso a Ele. Aleluia! O jugo de Jesus, Ele liberta. Você escolhe servir. Você entra na posição de servo mesmo você sendo livre. Porque você o ama. Não porque você é um religioso. Não porque alguém mandou. Você entra nesse jugo porque você é livre, porque você o ama. E aí ele fala, e eu tenho descanso para sua alma. Hoje é noite de você liberar esses pesos, de você entregar esses pesos, de você pedir para o Senhor essa maturidade, para começar a enxergar os pesos que é para você realmente segurar, carregar no colo e falar, esse aqui é meu, isso aqui eu preciso lutar por isso, e você entender aqueles que é para você entregar. Aqueles que é para você liberar, aqueles que é para você deixar os pés do Senhor e deixar Ele cuidar. Chega de carregar peso que não é para você carregar, porque senão uma hora você vai paralisar, uma hora você vai estar cansado, sobrecarregado e você não vai conseguir mais. É hora de entregar, é hora de entregar esses pesos. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu queria pedir para o grupo de louvor estar aqui. Vamos fazer um momento de clamor, de intercessão, de oração. E que você se lembre que o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Não se deixa enganar achando que é pesado servir Jesus. A palavra fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nele você encontra descanso para a sua alma. Eu não sei se você entrou aqui cansado. Eu não sei se tem pesos que você tem tido dificuldade de liberar. Talvez você entrou aqui nesta noite se sentindo cansado, dizendo, Senhor, eu não estou aguentando mais. Talvez você entrou aqui dessa forma nessa noite, talvez você se identificou com jugos, com pesos que você precisa liberar. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que a gente precisa carregar tudo no colo para ser forte. Mas a palavra diz que quando nós pensamos que somos fracos, é aí que nós somos fortes no Senhor. Então você que quer receber essa oração, você que ainda tem dificuldade de liberar alguns pesos e que nessa noite estava se sentindo, eu já falo em nome de Jesus, estava se sentindo cansado e sobrecarregado, vem até o altar nessa noite, que nós vamos levantar um clamor. Vem até aqui sem medo. Eu sei que vocês, mulheres, mães, às vezes estão tão sobrecarregadas com as coisas do dia a dia, tão sobrecarregados com os afazeres, com as tarefas, andam ansiosas com tantas coisas, mas o Senhor tem alívio para nós, e mais do que isso, Ele tem descanso para nossa alma. Você que quer receber essa oração, vem aqui na frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que quer se sentir mais livre, sair daqui livre, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.